Prescrição sem avaliação, prescrição cega. Eis aí o meu jargão que eu uso já há algum tempo nas redes sociais. Já conhecias ou não? Talvez tu não me conheça, talvez tu já me conheça, talvez tu já conheça esse jargão, talvez não. Mas esse jargão ele expressa uma verdade que poucos colegas profissionais cumprem, que é avaliar antes de prescrever. E por que se eu não avaliar antes de prescrever, a minha prescrição é cega? Vamos discutir um pouquinho isso aí, vamos tentar entender esse meu jargão que não é só um jargão, é uma verdade e que nós temos que cumprir no nosso treinamento. Vamos lá, vamos discutir sobre isso. Usado, olha só, eu recebo um cliente, eu pergunto para ele qual é o objetivo de treino, a faixa etária dele e se ele já treinou ou não, e começo a construir, elaborar um programa de treinamento. É possível? É. Sobre quais bases eu estou elaborando esse programa de treinamento? Sobre qual pressuposto? Sobre qual identificação de características desse indivíduo eu estou prescrevendo aquele treinamento? Faixa etária, objetivo e se ele já treinava ou não. Muito pouco. Elementos, informações muito fracas que não me dão um subsídio robusto para que eu pense um programa de treinamento e elabore um programa de treinamento individualizado, seguro e com desempenho para ele, que tenha funcionalidade para as necessidades dele. Por quê? Porque eu tenho muito pouca informação desse cliente. Então, avaliar não é efeito de marketing, como alguns pensam, no sentido de, eu faço avaliação postural, eu faço avaliação morfológica, mas na hora de aplicar efetivamente essas avaliações na prescrição, não realiza. E eu vou criar aqui uma sequência individual, trazendo alguns exemplos para ti, para que tu veja que realmente, quando eu avalio, eu fico muito mais certeiro e seguro na minha prescrição. Mesmo que eu esteja montando, iniciando uma periodização do treinamento, eu estarei muito mais seguro, certeiro nessa periodização do treinamento, porque eu avaliei. E assim, não é avaliar por avaliar. Eu vou avaliar características importantes que me deem, vejam bem agora, presta bem atenção, me deem informações subsidiais para a prescrição de treinamento, ou seja, informações que me deem subsídios, linhas de raciocínio para melhor qualificar minha prescrição para aquele cliente. Então, por exemplo, quando eu pergunto se ele já treinou e o indivíduo coloca que não, bom, a pergunta que eu tenho que fazer na sequência, há quanto tempo tu está sem treinar ou se tu já treinou, não treinou, mas tu estás fazendo alguma atividade física, está em movimento, qual o movimento? Anda de bicicleta 2 vezes por semana, sai com as filhas de bicicleta no final de semana, faz surf final de semana, joga aquele futebol final de semana, ou seja, o atleta de final de semana, beach tênis final de semana, é o atleta de final de semana. Bom, isso é uma característica importante, porque ele faz uma atividade muscular, porém essa atividade muscular ela não tem uma sequência durante a semana, não tem como gerar ali um processo de supercompensação e melhoria. Então, na verdade, a gente sabe que o atleta final de semana ele tem mais risco lesivo do que alguém que treina mais intenso e mais sustentável, mais sequencial durante a semana. Vejo que a pergunta só se ele não treinava, ela não deve acabar ali numa anamnese. Opa, anamnese. Preciso fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? Fazer perguntas. Questionar o meu cliente sobre algumas perguntas que são importantes. Né? Se o indivíduo colocar, não, já treinei, uma pergunta que tem que vir na sequência nessa anamnese. Por quanto tempo tu está sem treinar? Se já treinou, não estás treinando, mas quanto tempo tu está sem treinar? Porque se o cara está sem treinar 1, 2 meses, uma semana, é uma situação. O indivíduo está sem treinar 6 meses, 8 meses, um ano e meio, é outra situação. E se o cara está sem treinar 5 anos, é uma situação mais diferente ainda. E aí eu tenho que ver se ele está sem treinar 5 anos, o que ele fez nesses 5 anos. E também é importante eu saber o que ele fez quando treinava. Por quê? Se ele está 5 anos parado, um ano parado, 6 meses parado, qual é a experiência de treinamento que esse cara tem? Qual é a bagagem motora que provavelmente ele tenha? Então, por exemplo, eu já treinei, mas eu parei de treinar faz 2 meses. Pô, tá com uma bagagem motora legal. Depende, o que ele treinava. Por quanto tempo ele treinou para parar esses 2 meses? Então, se ele já tem uma experiência, questionar se já tem uma bagagem motora, já entende, por exemplo, de musculação, treinamento, corda naval, já fez, não fez, atividades aeróbias, quais as que ele fez, se fez trabalho de mobilidade, se fez trabalho de flexibilidade, quais são os elementos que ele já trabalhou. São informações fundamentais para que eu tenha. E aí o pessoal também coloca assim, tá, João, mas quando eu vou fazer uma anamnese assim, mais criteriosa, eu vou ter dados subsidiando com maior conteúdo e firmeza a minha prescrição. É isso aí, gurizada. É isso aí.
Porém, todavia, entretanto, vai demandar muito tempo para fazer. Concordo, vai demandar um tempo maior. Mas aí tu tem que usar a tecnologia a teu favor. Nós estamos na era, já há algum tempo, numa era tecnológica. Então, o que que tu deves, podes e deves fazer? Vai trabalhar com algum aplicativo ou alguma forma de ferramenta online que tu possa enviar para o teu cliente essa anamnese, o teu cliente responde. Algumas perguntas que são chave, tu pode voltar a perguntar para ele ao ler a anamnese dele, ele respondeu em casa, um domingo de manhã, bem tranquilo, te enviou um conteúdo online e tu leu aquelas questões e algumas ficaram dúbias para ti ou ficaram questionáveis e aí tu vai tirar limpo com o teu cliente, tu vai se perguntar tete a tete com ele, entender melhor. Mas vejam bem então que não vai roubar tanto tempo assim. Não é para ficar meia hora fazendo uma anamnese com o cliente, a não ser que tu queira gerar uma correlação com ele, queira gerar um canal de comunicação, tu está no presencial, são clientes que pagam muito bem pela sessão de treino, então ter esse momento, tirar dúvidas do cliente, poder entender, sentir o tete a tete ali, como é que é a característica do cliente, que tipo de treino, ele imagina aquelas coisas que estão nas entrelinhas que às vezes ele não fala, mas tu vai investir meia hora com esse cliente, até, afinal de contas, tu cobra significativamente para ter essa meia hora, 40 minutos com anamnese com o teu cliente. Então, tudo depende também do serviço que a gente está prestando. Fato é, gurizada, que a anamnese tem que ter. E se mais de 5 minutos ou 3 minutos para fazer uma anamnese é muito pelo valor que é cobrado, trabalhando com envios online dessa anamnese, o cliente responde e depois tu avalia. Então, tu não precisa demandar aquele tempo presencial obrigatoriamente com o cliente. Agora, as informações têm que virem. Elas têm que chegarem até vocês. Então, saber se já teve uma lesão, qual é o histórico ortopédico desse cliente, se a lesão essa do joelho já passou, se esse desconforto no joelho que ele relatou é recente, se não é recente, se isso já se arrasta há algum tempo, se ele foi em algum ortopedista, se teve algum exame, uma radiografia, uma ressonância magnética, se teve algum laudo, te enviar o laudo, e é importante também identificar, aprender a interpretar laudos de treinamento. Então, são situações importantes que nós temos que ter, porque ao saber de um histórico ortopédico do meu cliente, eu começo a ter ideias melhores de situações patológicas que ele tem e até testar. Na cadeira extensora, talvez eu tenha que testar o final da extensão, o começo da extensão, porque normalmente eu trabalho lá nos 90 graus e ele tende a sentir dor, ou pelo menos sentia dor há um tempo atrás, está 2 meses parado, até para recuperar esse joelho. O que era essa lesão no joelho? Uma lesão subcondral, uma lesão meniscal, um estiramento muscular, um tendão que foi microlesionado, um ligamento que foi rompido ou parcialmente rompido. Que foi essa lesão? Não, o cliente não fez a análise da lesão, não chegou a investigar aprofundadamente. Bom, tudo bem. Isso também é uma informação útil, porque eu sei que nós não sabemos o que tem de lesão naquele joelho. Ele sente dor e ele não foi investigar a fundo com o médico, não tem um exame de imagem para que nós possamos ter uma ideia melhor do que está ocorrendo lá. Mas isso já é uma informação importante. Vou ter muito mais cuidado, muito mais zelo a colocar esse cliente em exercícios que promovam o movimento no joelho. E vou estar bem ligado, bem atento quando colocar esse exercício. Vou começar com uma quilagem mais baixa, vou testar muito as ADMs e observar, verificar se ele vai sentir dor ou não, trabalhar com uma cadência moderada, lenta, para não acelerar, para poder ter o controle e testar as ADMs e verificar. Testar exercícios, talvez alguns ele sinta mais, talvez outros não. Então, vejam bem que essas informações vão direcionar fortemente a minha atuação prescritiva e o meu comportamento observacional durante as prescrições de treino. O que eu vou observar? O que eu devo fechar mais meu foco de observação? O que eu devo estar muito atento e o que não é tão interessante estar atento. Então, vejo que uma simples anamnese já vai me dar essa informação. Mesmo uma morfologia, mesmo uma avaliação postural, alguns testes motores talvez seja interessante, ou talvez eu verifique a questão motora dele no próprio treinamento, ao fazer os exercícios, eu observo a desenvoltura motora para fazer um stiff, para fazer um agachamento, para fazer um terra, para fazer uma passada, para fazer um bulgar, fazer um supino livre, fazer uma puxada, principalmente exercício em cadeia cinética aberta, eu vou observar melhor a desenvoltura, porque é onde o desafio motor é maior. Cadeia cinética aberta e peso livre são os melhores, eu vou verificar o desempenho motor com quilagem bem baixa no começo, número de repetições baixo. Estou testando esse cliente, porque ele não me deu um relato muito preciso, ou eu não consegui fazer sobre a experiência motora. Então, eu vou verificar no próprio treino. Isso também é avaliar.
Então, não é uma anamnese, não é uma anamnese, não é uma avaliação morfológica, não é um teste físico, não é um teste de um RM, não é um teste de mobilidade, não é uma avaliação postural, mas é uma avaliação. Eu estou avaliando no próprio treino, eu estou entendendo o meu cliente no próprio treino. É importante que eu compreenda essa questão. Então, vejo que entra aí o próprio treino como um processo avaliativo, que vai me trazer informações e que serão robustas a depender da minha observação com esse cliente e o que eu já sei dele, e eu vou aprendendo, entendendo esse cliente a cada treino. E com isso, certamente, eu vou qualificando esse treino a cada esse treinamento a cada sessão de treinamento que eu coloco, porque eu vou entendendo, conhecendo melhor meu cliente. Assim vale para avaliação morfológica. E não obrigatoriamente também preciso fazer avaliação morfológica com todo mundo. O cara tem um problema sério de postura e um problema sério de dor no joelho, e o principal objetivo dele comigo, já retratado na anamnese e descrito, é esse. E eu olhando para o indivíduo, ele não apresenta ter uma obesidade, talvez ali um pouco de sobrepeso. Não é prioridade nesse momento, não vejo grande necessidade de investir numa avaliação morfológica. Isso pode ficar para um segundo plano no treinamento, daqui 6 meses, talvez, daqui 4 meses, mas agora a prioridade são as questões ortopédicas e as questões posturais. Nessa condição, nesse cenário, nesse cenário, uma avaliação postural criteriosa tem que ser feita, porque é uma demanda do cliente, ele já relatou isso na anamnese. Então vejam que quando eu falo que prescrição sem avaliação é prescrição cega, é porque é uma prescrição cega se não tiver avaliação. E as avaliações que eu devo fazer, Gurizada, dependem muito da demanda, da necessidade, das características do meu cliente. Então eu não tenho que ter um protocolo único avaliativo. Está equivocado isso? Eu tenho um padrão avaliativo protocolar. Não. Porque tu vai ter clientes que vão precisar mais, investir mais numa avaliação postural para obter alguns resultados mais vinculados a isso e projetar isso na programação de treino, porque a demanda deles é mais postural. Terão clientes que são mais questões de emagrecimento, então uma avaliação morfológica mais criteriosa, distribuição de gordura pelo corpo, análise de somatório de dobra cutânea, passa a ser mais interessante para esse cara. Outro cara quer aumentar a massa muscular, porque ele está sarcopênico, 40 anos, sarcopênico e magrelão, ectomórfico, perfil. Bom, uma avaliação morfológica focada mais no desenvolvimento muscular, vendo o perímetro corporal, já que ele tem um anel de gordura baixo, por ele ser ectomórfico e tá com sarcopenia, eu posso usar muito perimetria para ver quanto está aumentando um perímetro de ombro, que pega um bom volume muscular, perímetro de braço, perímetro de coxa, medir perímetro de coxa superior, média e inferior, para poder ver em vários pontos da coxa como é que está o desenvolvimento muscular dele. E, claro, obviamente, a massa muscular. Então, com esse cara, talvez não seja tão interessante eu investir numa avaliação postural, porque não é a demanda, não é a necessidade, não vi nada nesse sentido que me fizessem acreditar que eu teria que ser mais criterioso na avaliação postural. Não farei. Então, vejo que não é um protocolo único avaliativo. Vai depender da demanda, das condições que o meu cliente apresenta. E o critério de seleção dos testes e as avaliações que eu vou ter que fazer, normalmente se restringe à anamnese, porque na anamnese eu vou ter aquele primeiro contato genérico, geral, aonde eu posso identificar que eu tenho que investir mais em teste de mobilidade, porque esse cara trabalha muito tempo sentado, fica muito tempo parado, já reclama de dores, algias pelo corpo, que podem ser potenciais encurtamentos, então eu tenho que explorar um pouco mais testes físicos, principalmente de mobilidade e flexibilidade com ele, que me parece ser uma demanda grande. Me parece, vou testar para ver se eu confirmo ou não essa questão. Então, vejam bem, já foge da questão postural e não preciso tanto de uma avaliação morfológica pensando em massa muscular, porque não é a demanda do cara. Então, na anamnese, eu já tenho um roteiro mais claro sobre isso. Para o nosso vídeo de hoje não ficar muito longo, e até pergunto o seguinte: já te inscreveu no canal? Não te inscreveu? Está na hora de inscrever. Metralhe um like aí para a gente continuar motivado a trazer material aqui para vocês. E aqui no canal, faz um tour por aí, conhece o material que eu tenho aqui. Tem muito material de várias áreas prescritivas, da biomecânica, da cinesiologia, da fisiologia para te ajudar. Vai valer a pena tu fazer um tour aí, maratonar algumas videoaulas minhas aqui que vão te ajudar. Para dar uma dica, essa videoaula aqui, ó, vai nesse card, vai nesse link aqui, que vai te trazer algumas videoaulas bem interessantes sobre esses tópicos aqui que eu comento. Talvez tu goste. Mas faz um tour, conhece aí. E metralha o like aqui, não esquece de metralhar o like. Então vejam que a avaliação ela tem que ser muito bem feita, porque ela vai nos ajudar demais, gurizada, na prescrição. E uma prescrição sem avaliação é uma prescrição que eu só posso dizer o seguinte: ela está cega. Está se prescrevendo assim, ó, às cegas. Tu não sabe qual é o critério do teu cliente, qual é a necessidade dele, e está prescrevendo. Não tem condições de ir à frente com um treinamento assim. É muito complexo fazer assim. Então, eu vou fazer uma sequência de videoaulas aqui, não sei bem quantas, eu vou explorar algumas situações, trazendo exemplos para ti mostrar
Quando que é interessante fazer uma avaliação mais criteriosa postural? Quando que eu identifico que o cliente demanda uma avaliação postural mais criteriosa, mais a fundo? Vou ter que investir mais tempo com isso com o cliente, porque vai me trazer informações que vão me ajudar. Quando que eu preciso fazer uma avaliação mais criteriosa do ponto de vista de flexibilidade e mobilidade? Vou fazer uma videoaula sobre isso também. Quando que eu identifico quais são os parâmetros assim que numa anamnese, num bate-papo, um fechamento ali de serviço, eu já consigo identificar, cara, serviço desse cara é Uber, trabalho o dia todo sentado, entregador de pizza em moto, cara, esses kamikaze aí. Qual é a dificuldade postural, talvez a posição que ele fique. Então, vou trazer uma série aí de 2, 3 videoaulas mostrando para vocês quando que eu identifico e quais são as relações que eu vou ter entre alguns resultados de diagnóstico de diferentes tipos de avaliações e o resultado prescritivo ou o pensamento prescritivo. Vou trazer linhas de raciocínio. Eu identifiquei determinadas coisas. O que eu preciso ver na postura para ver na prescrição? Identifiquei determinados tipos de limitações. Que testes eu poderia fazer? Que tipo de movimento eu poderia fazer para linkar com a prescrição? Tipo, mobilidade de tornozelo e a técnica de execução do agachamento. Se o cara tiver baixa mobilidade de dorsiflexão do tornozelo, ele tende a inclinar mais o tronco à frente num agachamento, para poder equilibrar o centro de gravidade sobre a base dos pés e sobrecarregando ainda mais a lombar. Se ele tem a lombar forte, está tudo bem. Mas se ele não tem a lombar forte? Então, eu preciso ver essas questões. Vou trazer na sequência algumas videoaulas para vocês nesse sentido, para nós podermos entender melhor prescrição sem avaliação, prescrição cega. Então, vou trazer uma série de informações, discutindo do ponto de vista prático, fazendo reflexões sobre avaliação e prescrição. Fiz algumas hoje aqui, genéricas, assim, para ambientar. Mas nas próximas eu vou pontualmente. Uma vai ser para postura, outra vai ser para morfologia, outra vai ser para flexibilidade e mobilidade. Essas 3 aí, com certeza. Talvez eu crie mais alguma outra. E se tu tens ideia de mais alguma outra que tu acha que é interessante eu abordar aqui no canal, comenta aqui embaixo. João, pô, seria bacana tu abordar avaliações de tal cunho. Seria interessante avaliações funcionais para o idoso? O que seria interessante a gente pensar de avaliação funcional e o que a gente poderia correlacionar com a prescrição de exercício? Opa, pode ser uma videoaula aí bem bacana de eu gravar e trazer aqui para vocês, para linhas de raciocínio, para pensar. Não vou trazer receitas de bolo, não funcionam. Não funciona. Receita de bolo não funciona. Agora, linhas de raciocínio, tu vai raciocinar, vai individualizar o treino com o teu cliente, só tu sabe que tu vai ter que fazer com o teu cliente, e eu vou aqui te ajudar nas linhas de raciocínio. Com isso, tu vai crescer. Tu não vai necessitar comer na minha mão, tudo que eu falo, tu vai reproduzir, não, porque eu não estou trazendo receita de bolo, mas a gente vai poder evoluir juntos, e é isso que eu quero, fazer tu evoluir. Beleza? Fechou, gurizada? Por hoje, muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima.